Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Em alguns programas anteriores, nós falávamos aqui sobre energia, a energia do corpo, como é que ela aparecia no nosso corpo, como é que ela era produzida, como é que o corpo capta essa energia, como é que ele transforma e como é que ela usa. Então nós fizemos um programa falando sobre essa energia que faz com que a gente realize todas essas coisas da nossa vida. Mas hoje nós vamos falar exatamente de como também perdemos essa energia. Então nós perdemos essa energia de várias maneiras. Uma delas no trabalho físico, normal, através dos movimentos, através de exercícios musculares, esforço físico. Nós utilizamos muito esse tipo de energia e utilizamos essa energia que está armazenada no fígado. Então, também nós perdemos energia com as emoções. Nós perdemos muita energia com o pensamento, com os sentimentos. E aí, como hoje nós estamos falando sobre essas perdas energéticas, eu perguntaria, como é que se pode medir essas perdas? Pelo que eu conheço, você só sabe quando está perdendo muita energia quando você perde peso. Então as pessoas vão na balança e dizem, poxa, eu estou perdendo muito peso, perdi 5, 6 quilos. Muitas dessas pessoas ficam felizes porque ela utilizou um trabalho físico e dissipou energia e perdeu peso. Mas tem outras pessoas que sentadas, bem calmamente, mesmo assim, elas perdem muita energia, chamada energia mental. E eu pergunto, como é que a gente mede isso? Então, apesar da medicina ter evoluído muito até os nossos tempos atuais, a gente sabe que não é fácil medir essa energia. No entanto, todos nós sabemos que a gente tem um invólucro ao redor do nosso corpo, um invólucro energético, com várias camadas, que isso era motivo da gente falar em qualquer um outro programa explicando isso mais detalhadamente. Mas que nós temos uma aura energética, sim, todos nós sabemos, e que nas religiões, por exemplo, na religião católica, quando eles botam um retrato de um santo, ao redor na cabeça tem uma roda esbranquiçada, um círculo. Aquilo é a aura de santidade, é uma emoção que o santo tinha, é uma energia cósmica vinda de Deus, do universo, para eles. Todos nós temos essa energia. E aí eu pergunto, como é que se mede? Muitas pessoas conseguem olhar para uma outra pessoa e ver essa perda energética ou ver essa aura energética. Pessoas dizem, olha, você tem uma aura muito linda, muito bonita. E eu, por exemplo, sempre quando escutava essas histórias de fulano tá vendo uma aura colorida numa pessoa, eu duvidava muito disso porque eu não via. E então eu me interessei muito em saber como era que eu podia verificar essa energia que sai em torno do ser humano. E estudei muitas coisas, inclusive o padre Quevedo falava muito dessa energia, e ele realmente provou que existe essa energia, porque ele conseguia, quando se concentrava em alguns objetos, eles se tocavam um com o outro. Por exemplo, botar 2 cristais, 2 cálices de cristal muito próximos, eles se concentravam e eles batiam um no outro. Isso eu cheguei a ver. Mas eu queria uma coisa que eu pudesse mostrar. Então foi quando me foi informado que existia uma coisa chamada kirliangrafia, ou o nome mais certo, que é bioeletrofotografia, que é exatamente uma máquina que ela consegue retratar ou documentar a energia do ser humano. E com isso pode-se fazer um estudo muito bom, porque nós podemos saber se a pessoa está perdendo energia física ou energia emocional. E, baseado na acupuntura e nos seus meridianos, como nós sabemos que em cada dedo ou extremidade sai energias dos meridianos que representam o nosso corpo, através da foto nós podemos saber se alguns desses meridianos estão avariados, estão com pouca ou muita energia, com energia boa ou energia ruim. Portanto, isso é muito criticado. Muitos cientistas, que se dizem cientistas,
muitos médicos acham que isso não funciona. Realmente, existe muito trabalho científico. Eu vou aqui mostrar a vocês uma tela que mostra que no mundo inteiro, desde 1986, o padrão brasileiro oficial de quirliangrafia foi mostrado e que existe umas coisas que nós podemos mostrar através de trabalhos, que em 1999, a Academia de Ciências na Rússia, durante a realização de um congresso em Moscou, considerou oficialmente a quirliangrafia como sendo um fato científico. Porque lá na Rússia se estuda isso, na Europa se estuda muito isso. Em 2000, o Ministério da Saúde da Rússia até recomendou para a prática médica naquele país a bioeletrofotografia. Portanto, aqui no Brasil é que isso não é um fato totalmente científico, porque não é ensinado essas práticas médicas acessórias ou intermediárias, não são ensinadas nas faculdades. Ou, aliás, até que era, mas atualmente está sendo retirada do curso médico certas terapias que o médico deveria ter conhecimento para poder fazer mais trabalho científico, porque os leigos que utilizam, normalmente eles querem só utilizar e fazer daquilo uma prática de saúde e cobrar o paciente o que ele faz. Ele não interessa fazer trabalho científico. Então o fato é científico. A Academia de Ciências da Rússia, por vários outros organismos internacionais, inclusive pela própria Unesco, na ONU, e já é até recomendada para instrumento auxiliar para a prática médica pelo Ministério da Saúde lá na Rússia. Então vocês vejam, eu estou mostrando a vocês, porque eu estou mostrando uma coisa num programa médico, para que vocês tenham a técnica. Pode-se utilizar qualquer tipo de objeto para se fotografar. Então, como nós estamos vendo aqui, isso é um dedo, e ao redor dele foi fotografado um tipo de energia, que é uma corrente elétrica de alta frequência e baixa corrente, aonde se usa um filme e a fotografia fica registrada para se fazer estudos posteriores. Então, como nós poderíamos interpretar uma fotoquirlia? Então, ligeiramente, vou mostrar para vocês. Aí tem 3 e 3,6, 6 tipos de auras que foram tiradas da ponta dos dedos. Quer dizer, a pessoa coloca o dedo na máquina e é feita a foto. E essas são as coisas que aparecem nessa foto, retratando a energia que é utilizada. Então, os diagnósticos possíveis que são feitos com essa máquina. Então, nós podemos fazer vários tipos de diagnósticos. Então, vejam só, os diagnósticos possíveis. Aqui nós vamos mostrar alguns deles. Depressão, estresse, obsessão, sentimentos suicidas, sentimentos de culpa como raiva, irritabilidade, ódio. Doenças psicológicas, você pode até chegar à conclusão de alguns casos de depressão, como eu disse lá em cima, é muito fácil. Mas a esquizofrenia, que é mais complicada. Conflitos emocionais, nível de autoestima, problemas sexuais, infecção e degeneração, perda de energia, que é o que eu estava mais me empolgando aqui, porque quando se tem perda de energia, muitas vezes a gente não pode dizer que tipo é, se é física ou é emocional. Nós notamos a autoaceitação e a rejeição do indivíduo, e a perda de energia que pode ser física e psicológica, entre outras. Essa autoaceitação e rejeição é uma coisa interessante e que eu já tive a oportunidade de fazer, que seria você juntar 2 dedos e fazer a foto. Então, quando você junta 2 dedos para fazer uma foto, eles podem se unirem, a energia, ou eles podem se separarem. Então, se eles se unem, aqueles corpos eles têm afinidade um com o outro. Se eles se rejeitam, é sinal que a pessoa tem rejeição ou contra outra pessoa ou contra ele mesmo. Então são muitos os fatores que podem ser estudados com a bioeletrofotografia. Então a interpretação que o profissional faz quando estuda a quirliangrafia é isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o interior do dedo. Quando ele é fotografado, o interior do dedo se torna escuro.
E existe essa área que nós chamamos as fronteiras, que é o limite entre o dedo e a energia que sai dele. E eles têm os meridianos. Como nós estamos vendo aqui, tem o meridiano Yin, que é o azulzinho, o halo luminoso branco, que é a energia vital, e tem o meridiano Yang, que é o vermelho, que representa as atividades físicas da pessoa. Então, esse estudo psicológico e emocional, ou físico-comportamental, é feito exatamente estudando essas duas partes. A vermelha, que é Yang, que é a física, e o psicológico e emocional, que é o azul. Essa área branca é a energia vital, coisas que eu tive a oportunidade de comprovar quando eu fiz fotografias de pacientes que chegavam no pronto-socorro muito doentes e que depois iam piorando até que eles faleciam e a gente fazia fotos depois seguidas e pouco a pouco essa energia branca, elas iam desaparecendo, mostrando que a energia vital, ela se vai quando você morre. Então, o que nós procuramos numa foto Kirlian, ou numa bioeletrofotografia, é justamente esse equilíbrio entre o azul, o branco e o vermelho. Porque a vida toda depende justamente de um equilíbrio. Se você não tiver equilibrado, você adoece. Então, existem várias demonstrações de cada uma parte do corpo, como estou mostrando aqui rapidamente, porque a aula não é sobre isso, mas mostrando que cada dedo representa uma situação do organismo. Então, cada ponta de dedo, ele vai representar várias situações do organismo. Por exemplo, o dedo mínimo, a parte interna dele representa o aparelho circulatório e o coração. Então, quando eu tiro uma foto do dedo mínimo, eu vou ter uma série de informações por esse lado sobre o coração e vasos. E por esse lado externo, sobre o intestino delgado. E assim por diante. Então, cada dedo dá uma série de informações que nós temos e que é acompanhado normalmente, porque nós sabemos que cada dedo tem uma correlação com o nosso sistema energético. Do jeito que o organismo tem um bocado de canal que leva sangue, que são os vasos, tem outros canais que levam os estímulos nervosos, que são os nervos, e existem outros canais que são os linfáticos, e existem esses canais que são os canais chamados de energéticos, quer dizer, que levam energia. Cada ponto desse, de acupuntura, pode ser medido num aparelho, mostrando que a pessoa tem ou não tem energia nesses meridianos. Portanto, não é uma coisa comum e nem simples, é uma coisa que se estuda. O que é que nós podemos estudar mais? Existem 3 tipos de estrias que simbolizam inflamação, infecção e degeneração. Quando a gente faz uma foto Kirlian e a gente encontra essas alterações, essas estrias, como vocês estão vendo, estrias que são aberturas que podem ser menores e elas podem ser maiores, como a gente tem aqui nesse outro exemplo. Isso daqui faz com que você note se naquela área, daquele dedo que corresponde a um órgão, se ele está inflamado, ou se ele tem uma infecção, ou se ele tem uma degeneração. Então, perdas de energia, que é o mais importante, porque nossa aula hoje é mostrando sobre perdas energéticas. Então, se uma pessoa vive se sentindo muito cansada, muito deprimida, muito sem ânimo, você pensa logo que ela tem uma doença física, que está com uma tuberculose, que está com uma anemia. Então, isso são todos males físicos. Mas ele poderá ter outros males que não aparecem nos exames comuns feitos pelo médico. E aí é que entra a perda de energia registrada pela bioeletrofotografia, que é isso que vocês estão vendo aí. Do lado direito são as perdas físicas e do lado esquerdo do seu vídeo, essas perdas azuladas. Então, o azul é o Yin e o vermelho é o Yang. O Yang representa a parte física e o azul representa a parte emocional, intelectual do indivíduo. Então, é uma coisa que, por ser simples, muitos leigos compram livros, assistem alguns programas e se sentem
capaz de fazer a interpretação de uma coisa tão complicada que é a bioeletrofotografia, que ela fala da emoção do indivíduo, se diz se ele está realmente doente física ou emocionalmente. Então, precisaria que o médico ou as faculdades de medicina levassem mais em consideração esses detalhes. Vejam só essa foto aí. Essa foto que vocês estão vendo, ela está interrompida aqui, quer dizer, ela não tem esse pedaço. Do outro lado, falta um pedaço muito maior. Quer dizer, tem pessoas que dizem, eu tenho meu corpo fechado. Pessoas que dizem que têm um corpo fechado são aquelas pessoas que têm a aura completa, não tem essas falhas que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque por essas falhas, você diagnostica se o paciente tem angústia, se ele tem ansiedade, e se o buraco é muito grande na aura, nós podemos dizer que ele tem depressão. Depressão essa que, se não for tratada, os médicos psiquiatras sabem que o paciente pode chegar até a morte. E não tem nenhum aparelho que diga que você tem depressão. Aparelho médico. Então essas coisas têm importância porque ela ajuda, complementa o trabalho médico. Muitas pessoas têm uma tristeza e é confundido pelo clínico por depressão. E às vezes não é a depressão que ele tem, às vezes ele tem uma tristeza. Então toda tristeza que demora mais de 2 meses, você já tem que pensar em depressão. Mas sempre é uma interpretação do médico. É diferente da bioeletrofotografia, que ela mostra uma alteração na aura, como vocês estão vendo aqui. Olha. Uma abertura que fica sem marcas de cores, mostrando que essa aura está aberta. E isso faz com que o paciente possa ter um problema muito mais sério, que na religião espírita, eles dizem que a pessoa está com um espírito mau, que entrou nele uma energia negativa. Então, quando a aura está aberta, e você está num ambiente onde tem energia ruim, é naquele buraco que entra a energia ruim e o paciente passa muito mal. Ele sente coisas que a medicina não explica. Diz só que ele está nervoso, que está muito tenso, ou então ele está tendo uma crise de pitiatismo, que ele está com alguma coisa esquisita, mas não há uma coisa. Quando a gente faz a foto e nota que ele tem aquilo, então a gente sabe que realmente aquilo precisa ser complementado, que aquela aura que está aberta precisa ser complementada. E ela não melhora nem com antibiótico, nem melhora com ansiolíticos, ela melhora com a explicação que é dada, o paciente começa a se coordenar melhor e ela melhora muito com oração. Então é aí que eu digo que nem sempre o médico cura somente com remédio nem com o bisturi. Muitas vezes a fé ajuda muito ao paciente, principalmente quando a gente tem a certeza que a doença do paciente tem essa origem energética. Então vocês vejam aí, uma energia intrusa, que foi o que eu falei agora. O paciente tem uma aura aberta. E nessa aura aberta, por esse buraco, entra então uma energia intrusa aqui para dentro. Esse paciente vai ter desmaio, vai ter tonturas, vai ter alucinações. E muitas vezes ele não tem nada disso, ele está com energia intrusa porque houve uma abertura da sua aura e entrou uma energia diferente da dele dentro do seu organismo. Isso é mostrando a vocês que a energia é uma coisa muito importante no nosso organismo. Então, aquilo que eu disse no início, quando se junta 2 pontas de dedo, poderá haver uma aceitação, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, do lado direito do vídeo, esses 2 dedinhos ali se entrelaçaram. E pode haver uma rejeição, quer dizer, você encostar 2 dedos e eles se repelirem. Se você fizer isso numa mesma pessoa e der rejeição, significa que ela não se dá bem com ela mesma. Agora, se você fizer com pessoas diferentes, e eles forem namorados, por exemplo, e eu se encontrar um namorado que botar o dedo da namorada com o namorado e der isso aqui, eles um dia vão arengar. Eles vão se dar mal. Talvez eles não tenham, por muito tempo, aquele amor que eles tanto apresentam ali. Isso aqui é uma coisa futurista, que mostra que energias de primeiro encontro é uma coisa, e energias duradouras, muitas vezes elas depois apresentam rejeição. Então isso aqui, um dia vou mostrar com mais detalhes essas coisas que a bioeletrofotografia nos mostra, que é feito facilmente com uma câmera como essas, que, como eu disse a vocês, há muito tempo atrás, eu por duvidar
da existência dessa energia que eu não via, eu comprei essa máquina e a gente faz, então, bioeletrofotografia naquelas pessoas que têm insegurança em saber que realmente se estão perdendo energia e que tipo de energia elas perdem. Então, nesse primeiro bloco, eu tentei mostrar para vocês, assim, de uma maneira muito simples, que existem métodos que nós chamamos de terapias complementares, que o médico muitas vezes não faz uso dela. E que era interessante que ele conhecesse mais sobre isso, para ele poder analisar, aceitar ou rejeitar. Vamos voltar daqui a um minuto, continuando nosso programa. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Então, no primeiro bloco, nós mostramos assim que nós podemos perder energia, que nós utilizamos a energia, que no programa passado, em alguns programas anteriores, eu mostrei como elas eram geradas no nosso organismo. Hoje nós estamos falando sobre perdas energéticas ou utilização da energia. Nesse primeiro bloco eu mostrei que a gente pode ter muitas perdas físicas com o nosso trabalho normal, com o trabalho dos órgãos. Mas agora aqui nós vamos mostrar também que existem umas perdas pelo trabalho do próprio corpo humano. E então são atitudes que drenam energia, principalmente as atitudes emocionais. Então vamos voltar aqui para ver os acontecimentos, atitudes que drenam energia. Então as atitudes que drenam energia, nós diremos o seguinte, que nós temos uma conta energética. Você se alimenta, você toma sol, e o organismo produz energia que ela é armazenada no fígado. Então nós temos uma energia que é o glicogênio, que ele é chamado quando é necessário. Quando ele entra na circulação, imediatamente a insulina quebra a glicose e libera a energia. Daí a importância que tem dos pacientes diabéticos, que têm falta de insulina para quebrar a membrana, a célula da glicose para se transformar em energia. Então tudo isso é muito bacana, muito bonito. Mas vamos voltar então para cá. A conta energética. Para onde vai a energia que o corpo produz? Então aí vocês têm uma explicação bem simples, né? De onde vai essa energia. Por exemplo, nós temos aí que parte dessa energia ela é utilizada pelo cérebro. Ou seja, 19% da energia é utilizada com o trabalho do cérebro. Então é importante a gente se lembrar também que não é só o cérebro que é utilizado. Então nós temos também os músculos esqueléticos. Eles usam 18% dessa nossa energia. Então, de toda a energia lá dentro, 18% vai para os músculos. O coração, que é essa coisa tão importante, que se ele parar por alguns minutos a gente deixa de viver, o coração consome 7% dessa energia. Então, outra coisa, o baço e o fígado,
27%. Então, vocês vejam que aqui já duplicou muito a quantidade de energia, porque o fígado trabalha muito para transformar tudo que vem dos alimentos em energia para ser utilizada. Depois vem os rins, que usam exatamente 10% dessa energia, e o resto do corpo todinho, 19%. Então vocês vejam que existe uma bioquímica, uma distribuição dentro do nosso organismo, e que ninguém vive administrando isso. Por isso que eu acredito que existe uma ordem, uma lei divina, que não é dos homens, e que a gente não chega nem perto. Eu passo o dia todo, vocês todos, trabalhando por aí, fazendo as coisas, pensando, achando bom, achando ruim, e lá dentro tem uma ciência, distribuindo 19% para o cérebro, 18% para os músculos, 7% para o coração, 27% para o baço, 10% para os rins. Isso sim é um milagre. E o pessoal vive procurando milagre na igreja. Então, o milagre está junto de nós em todo o tempo. Então é importante aprender e aceitar, agradecer tudo que temos e não confundir isso com acomodação. Eu aqui não quero que ninguém se acomode, está vivendo ruim e se acomode, não. Mas é importante você aceitar. Quando você agradece e aceita, fica em estado de vibracional tão positivo que a intuição e a criatividade são despertadas, surgem. Então as possibilidades de transformar a vida para melhor acontecem de uma maneira espetacular. Portanto, a gente tem que se lembrar que nós estamos aqui para ser feliz e que nós somos, na realidade, energia. Todos nós somos energia. Quando essa energia desaparece, nós vamos embora. Nós desaparecemos daqui e somos transferidos para outro setor. Portanto, nós queríamos dizer que pensamentos obsessivos, que são atitudes que drenam energia, pensamentos obsessivos. Depois, sentimentos tóxicos, maus hábitos, por exemplo, falta de cuidado com o corpo, fugir do presente. A gente tem que viver o momento. Nada é eterno. Se você está passando por um momento ruim, viva esse momento, porque daí você vai tirar dele experiências. Ele vai passar. Nada é eterno. Então, não devemos fugir do presente. A falta de perdão. A falta de perdão é outra coisa que as religiões pregam muito isso. Às vezes não é muito fácil você perdoar a alguém, mas quem já conseguiu perdoar alguém sabe a felicidade, a energia boa que aparece dentro de si. A mentira pessoal, que nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, viver a vida do outro. A viver a vida do outro são atitudes que drenam a energia do seu organismo. Então muitas pessoas olham para o irmão, se ele estiver muito bem de vida, aí você fica querendo ser ele, querendo ser bonito como ele, querendo ser rico como ele. Viver a vida do outro. Então, se não é por inveja, tudo bem. Mas se for por inveja, é uma atitude que drena energia. Bagunça e projetos inacabados. Quantas pessoas fazem isso? Emitem um projeto, começa, mas não termina. Isso acontece demais na nossa vida. Pessoas que têm projetos inacabados. Depois, afastamento da natureza. Aqui eu gostaria de dizer algumas coisas sobre esse afastamento da natureza. Hoje em dia nós estamos cada dia mais afastados da natureza. Porque primeiro nós saíamos, íamos para o parque, levávamos nossas crianças, tomava sol, via o mar. Hoje em dia, cada dia menos nós fazemos isso. Primeiro porque a gente tem medo de assalto, de bandido. Depois porque a gente vive realmente preso dentro de casa. Pessoas que não moram mais em residências e moram em apartamentos, por mais luxuoso que ele seja, são pessoas que vivem isoladas. Muita pessoa não sabe nem quem é o vizinho. Então esse isolamento é muito ruim. Você fica em casa, sai de casa, entra no carro, fecha os vidros, chega na repartição, fecha tudo e liga o ar-condicionado. Então você não tem luz, nem tem comunicação com respiração natural com a natureza.
Essas coisas, elas drenam energia. Elas fazem você ficar ansioso. Quer ver outro detalhe importante de você não manter contato com a natureza? São os pés. Todo mundo anda calçado, por todas as razões naturais que a gente conhece. Mas por que você não chega em casa, não tira o sapato e fica de pés descalços? Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Se sentem mal em botar o pé no chão. Toda vida que você chegar em casa, tem que tirar os sapatos e não colocar uma chinela de borracha. Que as chinelas são todas ou de borracha ou de sola, você continua isolado, não toca no solo. E nos quartos mais sofisticados, você tem o assoalho, que é de madeira, que também é isolante. Ou então tapetes lindos, que também são isolantes. Você tem que pôr o pé no chão, porque aí você descarrega a sua energia estática. Experimente fazer, como você vai melhorar muito, vai se sentir melhor. Pela manhã é uma prática muito saudável, você pisar numa grama molhada pelo orvalho, você descarrega toda a energia ruim. Então, esse fato que eu lhe falei, manter contato com a natureza, é importante para você não perder sua energia. Então, voltando aqui, afastamento da natureza, depois nós temos preguiças e negligências. Quantas pessoas não conseguem se movimentar porque está doente, porque está numa cadeira de roda, porque é um cadeirante. Mas quantas pessoas são normais e passam o dia cochilando, sentada, pega o elevador, não sobe um lance de escada, para o carro em cima do lugar onde ele vai saltar, não sabe caminhar um pouco. Então, essa preguiça e negligência, que é uma coisa muito atual na nossa vida, elas nos atrapalham muito energeticamente. E o fanatismo, qualquer um é ruim. Qualquer fanatismo, qualquer radicalismo é ruim. E depois, a falta de aceitação. São coisas importantes no nosso dia a dia e que nós vamos detalhar algumas coisas que vai nos ajudar. Por exemplo, pensamentos obsessivos, que foi a primeira coisa que eu falei quando mostrei aquela lista. Então, pensar em gastar energia, que a gente pensa que é somente correndo, que é fazendo atividade física, muitas vezes não é. Muitas vezes você gasta energia, todos nós sabemos disso, ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia de trabalho físico. Tem pessoas que passam por um problema de manhã e à noite ele ainda continua remoendo aquele negócio. Então, pensamentos obsessivos são muito ruins. Quem não tem domínio sobre os seus pensamentos, ele sempre vai ter problemas obsessivos. Pensamentos positivos, éticos e elevados podem recarregar as energias, enquanto que o pessimismo consome energia e atrai mais negatividade para as nossas vidas. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui para dar a vocês sobre esse tipo de pensamento obsessivo. Então, o pensamento obsessivo é um exemplo. 2 monges saíram pela manhã para ir lá para um lugar onde eles iam trabalhar. E nesse dia tinha chovido muito e estava tendo-se dificuldades em passar em determinados locais porque tinha muitos córregos de muita água. E os 2 monges iam conversando e chegaram num local onde tinha uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar aquele córrego. Então um dos monges pediu licença a ela e ajudou ela a atravessar o córrego e colocou-a do outro lado do rio. E continuaram caminhando. Um monge que estava com o outro disse assim, é isso, né? Você carregou a moça lá para o outro lado. Você sabe que a gente não pode fazer isso. E ele ficou calado. Ele disse, eu apenas ajudei ela a passar para o outro lado. Eu não fiquei com ela. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o monge virou-se para ele e disse, é isso. Ainda estou me lembrando aqui que hoje de manhã você pegou aquela moça e levou ela para o outro lado, né? Aí ele disse, é interessante, eu só fiz levar a moça de um lado para outro e você passou o dia todinho com ela. Qual foi dos 2 que pecou mais, né? Então, na vida nós temos uns pensamentos obsessivos que são parecidos com essa história. Então, o ideal é você se libertar de tudo isso. Então, pensamentos obsessivos são aqueles pensamentos incontroláveis,
como vocês estão vendo aí, que a gente fica amarrados a eles, que a gente não sabe como lidar com aquelas coisas que são os pensamentos que nós chamamos pensamentos obsessivos. Procure livrar-se desses pensamentos. Sentimentos tóxicos. Assim como ressentimentos e mágoas nutridos de choques emocionais e raiva intensa também esgotam as energias durante os anos seguidos, medo e culpa também gastam energia. E a ansiedade descompassa a nossa vida. Por outro lado, os sentimentos positivos, como a amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a autoestima, a alegria e o bom humor, recarregam as energias e dão força para empreender nossos projetos e superar nossos obstáculos. Então, sentimentos tóxicos, eles destroem a nossa vida. Eles acabam com a nossa energia, nos deixam doentes. São pessoas que, às vezes, você olha para ela e nota que elas não estão legais. São pessoas que vivem com sentimentos que intoxicam o organismo. Então, nós sabemos que é uma coisa importante essas coisas. Terceiro, mau hábitos, que nós diríamos que são falta de cuidados com o nosso corpo. Então, o descanso, a boa alimentação, hábitos saudáveis, exercício físico e o lazer são sempre colocados em segundo plano. Fugir do presente. As alegrias e as energias são colocadas onde a atenção é focada. Então, o homem tem a tendência a achar que no passado as coisas eram mais fáceis. Bons tempos aqueles, costuma a pessoa dizer. Colocam suas energias no passado. Por outro lado, os sonhadores ou as pessoas que vivem esperando pelo futuro, depositando neles sua felicidade e realização. E é apenas no presente que podemos construir nossas vidas. Isso é importante. É apenas no presente que podemos construir nossas vidas. Então, os maus hábitos, a falta de cuidado com o corpo, eles atrapalham muito a constituição energética nossa. Nós ficamos cegos quando não sabemos administrar bem essas energias. Depois tem a falta de perdão. A falta de perdão, que perdoar significa soltar ressentimentos, mágoas e culpas. Então, libertar o que aconteceu e olhar para frente, quem não sabe perdoar os outros e a si mesmo, fica energeticamente obeso, carregando fardos passados. Mentira pessoal. Todos mentem ao longo da vida, mas para sustentar as mentiras, muita energia é gasta. Somos educados para desempenhar papéis e não para sermos nós mesmos. A mocinha boazinha, o machão, a vítima, a mãe extremosa, o corajoso, o pai enérgico, o mártir, o intelectual. Quando somos nós mesmos, a vida flui e tudo acontece com pouquíssimo esforço. Então, o perdão é muito importante, é difícil, mas é possível. E também nós temos que ter cuidado porque a verdade e a mentira, elas andam muito próximas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos no segundo, complementando esse nosso trabalho. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma.
Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o terceiro e último bloco, falando hoje sobre perdas energéticas. Neste último bloco, nós paramos no anterior sobre o perdão, vamos ver aqui agora, perdão e verdade e mentira. E nós vamos então, rapidamente, viver a vida do outro e a bagunça e projetos inacabados que a gente mostrou lá. Então, viver a vida do outro, ninguém vive só. E por meio dos relacionamentos interpessoais, evoluímos e nos realizamos. Mas é preciso ter noção de limite e saber amadurecer também nossa individualidade. Acaba não tendo energia para construir sua própria vida. O único prêmio nesse caso é a frustração. Bagunça e projetos inacabados. A bagunça afeta muito as pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque legal quando a vida anda confusa é arrumar a casa, os armários, as gavetas, a bolsa, os documentos. À medida que ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos em ordem a nossa mente e o nosso coração. Então, viver a vida do outro, precisa ter cuidado e termos um projeto que não seja inacabado, que ele chegue a um final. Depois temos afastamento da natureza, que eu já falei algumas coisas sobre isso. E a preguiça e a negligência. A falta de objetivo na vida, esse item não requer muitas explicações. Negligência com sua vida denota também negligência com seus dons e seus potenciais, principalmente com sua energia vital. Então é importante nós não nos afastarmos da natureza e ficarmos próximo ao lixo, que é o que a gente vive. Respirando mal, às vezes se alimentando também mal, e preguiça e negligência. Tem pessoas que não trocam a sua comodidade por nada nessa vida e deixam de ter atividade física e com isso elas adoecem. Depois o fanatismo. Passa um ventinho, ai meu Deus, tem energia ruim aqui. Essas pessoas fanáticas e sugestionáveis também adoram seguir mestres e gurus e depositar neles a responsabilidade por seu destino e felicidade. Então, cuidado com o fanatismo, como também a falta de aceitação. Pessoas revoltadas com a vida e consigo mesmas, que não aceitam suas vidas como elas são, que rejeitam e fazem pouco caso daquilo que elas veem. Portanto, o fanatismo é uma coisa que a gente tem que combater, ter limites e também a gente ter que aceitar determinadas coisas da vida, não batendo de frente com os acontecimentos do dia a dia, e sim aproveitando esses momentos para poder adquirir mais conhecimentos e mais posturas. Eu aqui quis mostrar também 7 alimentos que roubam energia. Então prestem bem atenção, sem energia por conta de alimentação. Então o açúcar te deixa sem energia. Apesar de açúcar ter muita energia, mas ele deixa você sem energia, porque o açúcar é quem alimenta muitas vezes. O açúcar que eu falo é o açúcar industrializado, o açúcar branco. O açúcar que vem do hidrato de carbono, dos hidratos de carbono complexos, é diferente. Cereais são cheios de açúcar. Energéticos só funcionam a curto prazo, mas te deixam sem energia depois. O pão branco é diferente de um pão integral, de uma macaxeira, de uma batata doce, de um inhame. É diferente. Alimentos com pouco ferro. Refrigerante, esse daqui, passa uma lista vermelha nele. Refrigerante, todos eles têm muito açúcar, muito sódio, muito ruim para a alimentação. Sucos industrializados de caixinha ou de garrafa. Se vocês puderem tomar um suco, é melhor do que
tomar um refrigerante ou um suco em caixinhas que tem conservantes. E melhor do que tudo isso é você comer a própria fruta, porque nela vem outros ingredientes que são jogados fora. Por exemplo, quando você faz um suco de laranja, você adiciona água e açúcar. Errou. Se você chupar a laranja, você ainda come aquele bagaço que é ali, onde tem fibras que são importantes e sais minerais outros que não passam para o suco que você está tomando. Você avalia o mal que faz você usar um suco industrializado. Então, precisa ter muito cuidado, porque esses alimentos que eu citei aqui, todos eles nos roubam energia, apesar de nos dar uma falsa impressão que está tudo ok. E fiquem longe de pessoas tóxicas que consomem sua energia. Então, tem pessoas que você, quando estão junto delas, você sabe que aquela pessoa tem uma energia ruim, porque você se sente todo arrepiado, lhe faz mal. Então, é preciso ter cuidado para escolher as suas amizades, as suas companhias, porque você pode adquirir uma boa energia ou também adquirir uma má energia. Eu vou passar um tape falando sobre energia para complementar o nosso trabalho de hoje e vamos ver se vocês compreendem. É uma parte de um tape, mas que vai nos orientar muita coisa. Um físico nuclear iraniano fez uma das maiores descobertas em benefício da humanidade. Em 40 anos de estudos, ele descobriu o potencial do quarto estado da matéria. Suas descobertas estão ligadas a uma energia livre, disponível em todo lugar do universo. Se trata da energia que cria todas as coisas, transforma a matéria, pode até curar todas as doenças através desta energia. Em vários testes que foram feitos por ele, algumas descobertas foram feitas. Como, por exemplo, a antigravidade. Condução de eletricidade sem atrito ou perda de potência através de nanorevestimentos em cobre, zinco e outros elementos da tabela periódica. Foi possível criar carbono em estado sólido e líquido na temperatura ambiente. Explicando mais precisamente, foi criado o composto CO2 que emite energia plasmática. Se você está imaginando que tudo é mais histórias falsas, você está totalmente enganado. O plasma não é uma lâmpada fluorescente e nem uma bola de vidro plasmática, como você está vendo nas imagens. As patentes foram divulgadas a público para que todos possam fazer seus experimentos. Esta tecnologia afeta todas as partes tecnológicas que existem atualmente no mundo. O entendimento de como tudo funciona agora está em nossas mãos. Entre o ano de 2005 e 2015, o Irã capturou drones americanos com esta tecnologia. Se você pensa que tudo é besteira, pesquise como os norte-americanos foram humilhados com este fato na mídia. Talvez este foi o real motivo para os norte-americanos deixarem o Irã em paz nesta época, devido à perseguição por bombas nucleares ou enriquecimento de urânio.
A descoberta do plasma e a maneira como ele se comporta é dominado pelo Instituto Kesh. Em 1946, foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, intitulados como Código Isaías, atribuído ao mesmo profeta da Bíblia. O conteúdo destes pergaminhos ensinam exatamente sobre esta tecnologia. Respondendo a perguntas que já está em sua mente agora. Na área religiosa, Kesh diz que o plasma é a matriz da criação de Deus. Outros engenheiros são céticos. Na verdade, nada foi inventado, e sim, descoberto. A tecnologia Kesh pode mudar o estado da matéria. Ela interage com o magnetismo e a gravidade, criando uma energia infinita. Todos os elementos da tabela periódica agora podem ser manipulados como magnéticos e gravitacional de cada elemento químico, e recriados em estado plasmático, que é o quarto estado da matéria. Nós, do canal Legião Sobrenatural, fizemos alguns testes e conseguimos fazer plasmas de carbono, ferro, cobre e zinco. Fizemos até mesmo uma bateria plasmática de 1 volt de corrente contínua que alimenta um LED por vários meses. Estaremos postando mais vídeos sobre o assunto desta tecnologia. Agora, assista às explicações do cientista Dr. Kesh de uma forma mais fácil de entender. Compreender o plasma, por Mehran Tavakoli Kesh, da Kesh Foundation, publicado em outubro de 2014. Descrição de um plasma, focando o centro de gravidade, a partir dos quais os campos magnéticos que, a uma certa distância do centro, de acordo com a força do núcleo, formam um escudo fisicamente visível. Vemos apenas o escudo fisicamente, mas dentro e fora, estão cheios e jorrando campos magnéticos. Um plasma pode ser um elétron, um próton, uma terra, o Sol, uma galáxia. Tudo é um plasma. Nas primeiras explicações, o Sr. Kesh mostra que o plasma é simplesmente um núcleo gravitacional concentrado, que se juntam com campos magnéticos, uma energia que enche uma esfera, criando um ciclo de energia infinita. É criada na forma de esfera, a uma certa distância do centro desta esfera de plasma. Forma uma área visível no seu exterior. Vocês vejam que é um tape interessante, mostrando que a gente precisa estudar. Não podemos parar nunca. Tem coisas que a gente pensa que nem é verdade, porque vai ficando para trás os conhecimentos que a gente tem de eletricidade, de magnetismo. Hoje tudo isso está sendo estudado de outra maneira e às vezes usado para fins belicosos, para guerra, etc. E tudo isso que tem no macrocosmo tem no microcosmo. Então, dentro do nosso organismo, tem tudo isso já pronto e feito. E o homem, o ser humano, está descobrindo cada vez mais, e eu espero que ele com isso descubra mesmo e chegue até ao Deus, a atitude máxima da unidade, da finalidade de nós estarmos aqui no planeta. Mas eu gostaria de terminar o programa mostrando mais alguma coisa. Elimine onde é possível e delegue aquelas tarefas que você prefere não fazer e dedique seu tempo a fazer as coisas que você gosta. Olha, isso aqui é muito importante, porque os neurohormônios lá dentro, você tem muitos deles que você não compra na farmácia, que não tem remédio, que nem tem às vezes no alimento. É o sentimento de prazer. Então, muitas vezes, você tem a serotonina, tem a melatonina, mas tem alguns neurohormônios que eles só são distribuídos no nosso organismo quando você sente prazer. Então, o meu conselho é que uma vez por dia, um momento do seu dia, você procure fazer algo que você gosta. Porque com aquilo você está carregando sua bateria desses neurohormônios. Então, tem muita gente que passa o dia todinho fazendo uma coisa que ele não gosta, que ele acha ruim, doido para terminar aquilo. Então, faça o inverso. Todo dia você pega um pedaço do seu dia para você fazer o que você exatamente gosta. Muitas pessoas são felizes porque elas passam o dia inteiro fazendo aquilo que ela um dia sonhou quando era criança. Então, se você não está assim, procure alguma coisa para você desenvolver, porque isso gera dentro do seu organismo, sabe o quê? Uma palavra muito conhecida que se chama dopamina. Então, a dopamina é quando você delega para outras pessoas fazerem coisas que você não gostaria de fazer. Então, dê prioridade à sua saúde.
sem a maquinária do seu corpo trabalhando ao máximo, não pode fazer muito. Tire alguns momentos para descansar. Então, a longevidade só é válida quando você pode fazer as coisas que você gosta. Então, enfrentar as situações é a maneira mais saudável de assumir as coisas e não deixar que elas se convertam em algo pior. Portanto, telespectadores, vocês que são fiéis assistentes aqui do nosso programa Saúde é Tudo já há tanto tempo, sempre a gente está trazendo alguma coisa para você depois pesquisar. Procura ver aí, energia nós temos dentro do nosso organismo, mas a gente precisa cuidar bem dela, não jogá-la fora, usá-la adequadamente, porque tem aquela porção que eu mostrei no início do programa, que é utilizada. 19% pelo sistema nervoso, 18% pelo sistema muscular, 7% pelo coração, enfim. Essa parte é lá, é do trabalho. E o resto? O resto, toda vida que você faz uma boa ação, que você quer ajudar alguém, que você faz uma imposição de mãos, o médico então tem muito direito de fazer isso, mas todas as pessoas podem. Portanto, muito obrigado por esse programa e nos aguardem no próximo que a gente seguirá com ele, vez por outra falando alguma coisa sobre energia. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.